Muito bem, pessoal. Na aula anterior, nós falamos sobre a conduta na vistoria, né? Falamos um pouco, claro, de vistoria de entrada também, mas falamos também da vistoria de saída. E agora a gente vai falar sobre as obrigações do locador. O locador é o proprietário do imóvel, né? E essas obrigações, elas estão listadas baseadas aonde? Na lei do inquilinato. Então, a lei do inquilinato ela traz uma série de obrigações desse locador, desse proprietário, para com o imóvel. E isso reflete na vistoria. Claro que nas vistorias de saída, a gente está muito mais conectado com o inquilino, né? Porque a gente faz a vistoria sempre ou quase sempre com a presença do inquilino junto lá no imóvel. Mas tem algumas argumentações que o inquilino nos traz que na verdade ele está certo, porque é a obrigação do locador, do proprietário, deixar o imóvel habitável, por exemplo, com a forma a que se destina e assim por diante. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, numa linguagem bem tranquila, a gente não vai usar um juridiquês aqui com vocês, e assim, é mais para vocês terem conhecimento se por acaso vocês forem surpreendidos aí numa vistoria e o proprietário esteja junto, fale alguma situação que você não esteja muito de acordo ou que você não tem conhecimento, esse proprietário ele tem sim algumas obrigações e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Vamos lá. Bem, pessoal, então fazer a vistoria, né, ela requer que a gente tenha conhecimento também das obrigações das partes com relação à vistoria, com relação ao imóvel. Então a gente separou aqui alguns pontos da lei do inquilinato para ver a questão das responsabilidades com relação a com relação à vistoria em si sobre a vista da lei do inquilinato mesmo. Então, para a gente começar a falar sobre a parte da vistoria de saída, é legal a gente saber o que, que é essa vistoria de saída e qual que é a sua importância, né? Então, aqui tem o conceito para vocês, mas assim, eu sempre gosto de falar que a vistoria de saída, ela é como se fosse uma conta matemática, tá? Ela é uma conta matemática no sentido de a gente eh, comparar o imóvel do jeito que ele está agora com relação à vistoria de entrada. Então, na prática, funciona assim, ó. A vistoria de entrada menos o estado atual do imóvel é igual à vistoria de saída. Então, a gente vai comparar a vistoria de entrada com o estado atual do imóvel e aí o produto disso vai ser a nossa vistoria de saída, tá? Qual que é o objetivo, né? O objetivo é que esse inquilino ele devolva o imóvel para o proprietário conforme ele pegou lá no começo da locação, mas também preservar esse inquilino para que ele não sofra cobranças abusivas, e isso acontece bastante. Então, a própria lei do inquilinato vai dizer que ele é obrigado a devolver o imóvel conforme ele pegou, salvo de gasto-tempo. Isso a gente vai ver lá nas obrigações do locatário. Mas, para você entender isso já desde logo, tem que devolver como pegou, porque o proprietário espera que isso aconteça, mas esse proprietário tem que também fazer valer ali e entender que vão ter os desgastes do uso. E por falar no proprietário, no locador, ele tem as obrigações dele. Então eu separei aqui para gente alguns incisos da lei do inquilinato que vão esclarecer quais são as obrigações do locador e que quando isso reflete lá na vistoria. Então, o primeiro deles, lá no artigo 22, diz que o locador é obrigado a entregar ao locatário imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina, tá? Muito rapidamente aqui, o proprietário, se ele aluga um imóvel para ser um imóvel residencial, esse imóvel tem que estar em estado de habitabilidade para servir como uma residência. Então ele não pode entregar o imóvel, por exemplo, sem energia elétrica ele pode, né? Mas sem energia elétrica dentro do imóvel se a energia elétrica já está ligada na Celesc, por exemplo, né, que é a nossa concessionária aqui em Santa Catarina ou qualquer outra que seja aí na sua região. Então, falta documentação, falta um padrão de energia elétrica, ou um imóvel com goteira, um imóvel com esgoto vazando, por exemplo, coisas que não permitem que o imóvel seja usado. É uma obrigação do locador. Tá? Então, quando você se deparar com esse tipo de situação, não precisa você falar para o proprietário, né, que ele não precisa jogar a lei na cara dele, não é isso, tá? Mas você sabe que aquela
questão que muitas vezes o locador fala: ah, visitou o imóvel desse jeito, vai ficar assim mesmo. Não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Depois, esse proprietário ele é obrigado a garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Aí, eu já vou emendar três aqui, ó. Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, veja, junto com o inciso anterior que a gente viu aqui, esse proprietário ele é sim obrigado a deixar o imóvel apto para moradia e manter esse imóvel apto para moradia, claro, né, se resguardado defeitos que foram causados pelo inquilino. E mais, pessoal, se durante a locação for descoberto algum defeito no imóvel anterior à locação, é esse proprietário quem vai responder. Então, deu lá 3, 4 semanas de moradia e de repente começou a dar uma goteira no imóvel. O registro começou a vazar. Situações que são desgaste natural do imóvel, isso é o proprietário que responde. E aí, só complementando o que eu falei anteriormente, né? Essa questão de o proprietário dizer, ah, mas o inquilino visitou o imóvel, era assim que estava, é assim que vai ficar. Isso não prospera, tá? Claro que não estamos falando aqui sobre estética do imóvel, né? Então o inquilino foi lá, viu que o imóvel é um pouco mais velhinho, a pintura não era nova, o piso já não estava com todo aquele brilho, os móveis não eram novos, e ele aceitou alugar mesmo assim. Tudo certo. Agora, se essa parede que está com a pintura usada, né, pintura ruim, por exemplo, e aí ela está com bolha, ela está com infiltração, ela está com mofo, aí já é outra história e esse proprietário responde sim por isso. Porque isso reflete na vistoria de saída. Você não vai cobrar do inquilino, por exemplo, para o inquilino arrumar uma infiltração no imóvel. Pode acontecer? Pode. Você, como vistoriador, vai fazer o que nesse caso, né? Você vai descrever na vistoria que aquele item está com infiltração, está com defeito, mesmo se essas manutenções forem de responsabilidade do proprietário. Você vai anotar, mas tranquiliza o inquilino que provavelmente aquele item nem vai ser cobrado dele. A gente vai aprofundar um pouquinho mais disso lá na frente. Aí esse inciso aqui, o 5, ele é bem bacana, porque ele diz que o locador é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite uma descrição minuciosa do imóvel, né? O que é essa descrição minuciosa do imóvel? É realmente a própria vistoria. Então veja que bacana, é uma obrigação do proprietário entregar a vistoria para o inquilino, né? Claro que hoje em dia é super comum as próprias imobiliárias fazerem isso e elas aí muitas vezes o próprio inquilino paga por essa vistoria, mas no fundo a responsabilidade é do proprietário. Então ele já tem que ter noção e ciência de defeitos que estão no imóvel, não o inquilino tem que descobrir no momento da vistoria. Esse inciso ele serve mais para isso do que para dizer que é o locador obrigado a entregar a vistoria para o inquilino. Ele é obrigado, mas no sentido de ele já ter ciência do que aquele item, aquele imóvel tem de defeitos anteriores à locação, para que o inquilino não seja surpreendido quando for entrar lá no imóvel, tá? E aí, pessoal, eu trouxe esses 5 primeiros incisos aqui para a gente ter essa noção rápida, assim, de que o locador, ele não é só o dono do imóvel, óbvio, ele é o dono do imóvel, mas ele tem obrigações para com este imóvel. Então, não é porque um inquilino entrou no imóvel que ele é responsável por tudo o que acontece dentro do imóvel. Claro que se estivermos falando de mau uso, aí sim é o inquilino, mas o locador ele tem obrigações de entregar o imóvel habitável, de entregar o imóvel em condições de moradia e principalmente avisar o inquilino, entregar para o inquilino esse laudo, essa vistoria sobre as manutenções. Só que a lei ela faz uma ressalva bem importante, tem uma vírgula ali que diz, ó, caso este solicite, ou seja, caso o locatário solicite essa vistoria. Então, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, esse locatário ele nunca solicita essa vistoria para o proprietário antes de entrar no imóvel. O que é isso? Ele vai visitar o imóvel antes, né? Então, por isso que as imobiliárias acabam tomando a frente e elas mesmas indo fazer essa vistoria, por isso que você foi contratado, né, pela empresa de vistorias ou pela imobiliária, por conta disso sim, porque nem proprietário nem locatário, eles se lembram, eles têm muito interesse com relação a isso. Mas tenha em mente, pessoal, que quando um proprietário for acompanhar uma vistoria de saída com você,
tenha em mente que ele é responsável sim por várias situações lá dentro do imóvel, principalmente essas de manter o imóvel em estado de habitabilidade. E quando se fala em manter a forma, o uso que se destina, isso impacta em muitas coisas. Então, por exemplo, se um proprietário ele vai lá e troca a fechadura de um imóvel, estou lembrando de um caso aqui que aconteceu. Opa, ele não permitiu acesso lá no imóvel daquele inquilino, mesmo que o aluguel esteja atrasado. Esse proprietário não pode fazer uso, ou melhor, forçar os próprios direitos, as próprias razões. Ele está errado nesse ponto, ele não pode fazer isso. Então, sem acesso ao imóvel, ele não está permitindo o uso pacífico do imóvel e corre o risco desse proprietário, por exemplo, pagar a multa contratual. Parece injusto? Parece, né? Poxa, o cara está devendo aluguel e tudo mais, mas são esferas diferentes. Então é bom que você tenha isso em mente para na hora que você for fazer uma vistoria de saída, por exemplo, acompanhado de um proprietário, você sabe do que a gente está falando. Aprofunda a leitura desses artigos aqui, pessoal, porque isso é bem importante para vocês nas vistorias de saída de vocês, tá? Então, essa aula a gente para por aqui e na próxima a gente vai falar um pouquinho mais sobre lei do inclinato e vistorias de saída também. Até mais.